Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Quarta-feira, 22 de novembro de 2023. E nós aqui, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Este aqui é um dos nossos estúdios que demonstra a qualidade de imagem e de som da nossa emissora, que é uma emissora web. Não temos patrocinadores. Tudo é graças a vocês, o nosso esmero em bem produzir uma live a estilo profissional. E é com isso que eu digo a vocês que nós teremos igual outros 2 estúdios. Lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês. No estúdio 2, em que eu estarei lendo a nossa sinopse, se houver esta possibilidade. Embora que ela esteja recheada de notícias, o objetivo principal são vocês, os nossos amigos, são a matéria-prima do nosso programa e o intuito principal é uma conversa entre amigos. Teremos muitas informações. No esporte, então, a desilusão que nós estamos tendo com a nossa seleção brasileira. Terceira derrota consecutiva nas classificatórias para a Copa do Mundo. É lamentável, o Brasil em 6º lugar, não tem cabimento. E se houvesse uma outra situação, talvez não estaria nem classificado atualmente para a Copa do Mundo e jogos agora só lá no ano que vem, jogos oficiais, continuidade dessas eliminatórias. Mas, dentre as notícias, nós temos boas e más notícias. Boas é que o nível do Rio Guaíba, na capital, em Porto Alegre, recuou e registra a menor marca desde a enchente histórica de terça-feira, que foi a maior de todas. Também que bombas de drenagem nos trilhos do Transurb finalmente voltaram a funcionar. Estavam alagadas e não tinham esta possibilidade. O Guaíba atingiu quase que a nova ponte e a prefeitura entrega donativos ali nas ilhas. Preparou um posto de donativos ali e foi realmente muito preocupante. Mas estamos com chuva nesse momento. Esperamos que não aumente muito o nível das águas, mas a possibilidade é muito grande. Também os trabalhadores do Correio avaliam uma greve na semana Black Friday. É a hora mais oportuna e vocês sabem, os grevistas sempre fazem as suas greves na hora mais oportuna e é nesta, em que muitas entregas serão feitas pelos Correios. Então eles estão estudando esta possibilidade. Também aquele pacote de final de ano partiu da base governista, lógico, e eles articulam a retirada desse projeto de aumento do ICMS. Era um prêmio que ainda não se sabe, né, que o nosso governador Eduardo Leite está dando ao povo gaúcho, mas cada povo tem o governo que merece. Eu acho que nós não merecemos muito mais do que isso. O gás de cozinha a R$ 152, valor bateu um recorde histórico de preços em 71 cidades brasileiras. Este é o governo do amor, é o governo Lula. O presidente Jair Bolsonaro, nada que ele fizesse era bom. Mas agora a mídia, aquela mídia marrom, a mídia amiga, não se manifesta. Mas nós aqui com o programa Pauta Livre nos manifestamos e informamos a vocês o que realmente está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Assim é o Pauta Livre. Também o tráfico, isso em Porto Alegre, o tráfico em condomínio gera 1 milhão por mês. Quem disse isso é a viúva de um líder de uma facção aqui no Rio Grande do Sul. Isto ela declarou para a Polícia Civil. Também o planejamento, Simone Tebet prevê mais de 4,3 bilhões no orçamento por aumento do mínimo aplicado para a saúde.
Dentro das agitações que o mundo está tendo com guerras em algumas frentes no nosso mundo, também hoje um carro explodiu na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Foi em Ontário, lá no Canadá. E isso causou uma preocupação. Inclusive, a FBI está fazendo a investigação e 4 fronteiras entre esses países foram fechadas no dia de hoje. Por enquanto, não se sabe se teria ou não a ver com um ataque terrorista. As precauções estão sendo tomadas. Também uma portaria restringe trabalhos nos feriados, passará a valer lá em março de 2024. Quem diz isso é o ministro do Trabalho, é o Luiz Marinho, até peguei para ler o nome dele, é o Luiz Marinho. Mas isso trará uma preocupação maior e mais gastos ao empregador. Vai ajudar aos sindicatos para pleitearem, mas mais custos aos empregadores. Mas só em vocês saberem que esse método é o contrário do que o presidente Jair Bolsonaro havia editado a uma época e facilitava esta conversa entre empregado e trabalhador, inclusive melhorar as suas finanças. Esse projeto é contrário a isso. Vocês já sabem que boa coisa não é, com certeza, porque esse governo tenta fazer tudo ao contrário do que o povo aplaudiu em outras oportunidades. Também agora, no Brasil, o governo quer um plano de controle de desmatamento para todos os biomas. Também aumentou para 5 o número de mortes provocadas pelos temporais aqui no nosso Rio Grande do Sul, e as chuvas, conforme a previsão, estão voltando. Inclusive hoje e agora está chovendo aqui na nossa região, e eu acredito que em todo o estado. Também o governo federal discute medidas para baixar o preço das passagens aéreas. Segundo eles, é uma das razões de ter aumentado a inflação. Mas o aumento de combustível eles não falam. Há pouquinhos dias deu que estaria reduzindo a gasolina e aumentando o diesel, o que preocupa muito, porque o nosso comércio, a nossa malha rodoviária é o que transporta a nossa economia. Mas agora, no final da semana passada, aumentou o combustível, então ficou novamente aquilo que havia dito que havia baixado, aumentou. Mas só que agora a mídia não divulga, o que é uma boa estratégia. Mas a gente que está sempre indo a um posto de combustível para abastecer o seu veículo, nota que houve uma alta do combustível. Não foi comentado, mas ela aconteceu. O ministro da Educação também diz que questões do Enem não têm referência ou interferência do governo. Mas é engraçado. Quando houve ali na gestão do presidente Bolsonaro, não havia essas notícias de teor ideológico. E agora eles dizem que o governo não interfere. É que as portas se abriram, as facilidades aconteceram e as bancadas, ao fazerem o Enem, se aproveitam para aplicar ideologia política, que é a acusação que existiram nessas provas do Enem. Quando as coisas são facilitadas, mesmo que o governo não participe, mas ela facilita esta possibilidade, e é o que aconteceu com o nosso Enem neste ano. Também o governo bloqueou mais de 1,1 bilhões do orçamento, e o valor total contingenciado neste ano já chega a 4,9 bilhões de reais. Um déficit primário neste ano sobe para 177 bilhões. Pobre economia brasileira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defende limites no uso da inteligência artificial nas eleições. Também ele está muito preocupado. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e agora o novo relator
foi um dos que votaram contra a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Adeus, Benedito Gonçalves, 69 a idade, e o tirou da relatoria. E o relator agora não é aquele do missão dada é missão cumprida. Então Alexandre de Moraes já está preocupado com o novo relator do TSE, e ele diz que temos que ter atenção à democracia. Mas isso é o tempo todo, mas são frases de efeito quase a título de ameaça. Mas depende a quem ele está ameaçando. Se alguém tem competência ou qualificação para fazer uma coisa da qual foi designado, agora o relator do TSE, esperamos que cumpra realmente de acordo com o que é a nossa justiça. O Rio Grande do Sul também recebe doações para ajudar atingidos pelas cheias, que são muitos aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também nós tivemos na nossa Serra Gaúcha, até anotei aqui, foi em Bento Gonçalves, o julgamento de uma mulher que matou uma gestante. Ela foi condenada a 43 anos e 4 meses. A sentença é dito inicialmente em regime fechado. Ela matou uma mulher que era amante do seu companheiro, segundo foi dito. Ela estava acompanhada de mais 2 homens, um deles menor. Ela matou a tiros. O bebê, que já estava com 7 meses de gestação, foi levado ao hospital, mas após um parto de emergência, morreu mesmo assim. Então, a justiça foi feita em partes, mas eu acho que é muito pouco para quem tira uma vida com toda essa maldade e ainda sem possibilidade de reação da vítima, pois eram 3 pessoas. A movimentação também de cargas aumentou nos portos aqui do nosso Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a Lei Orçamentária Anual do ano de 2024, para o ano de 2024. Também notícia boa, que quase 2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas na região das Missões. Parabéns a esta missão em prol da nossa saúde. Também um projeto obriga empresas de energia, telefonia e TV por assinatura a identificar fios por cor única em Porto Alegre. Esse projeto vai ajudar e muito aquele emaranhado de fios em que um bota a culpa no outro até para a sua retirada após que os técnicos só chegam e cortam e deixam jogado nas calçadas. Esse projeto veio a calhar e realmente é uma ótima iniciativa. Esperamos que ele seja aprovado e entre em vigência logo, logo. A Prefeitura de Porto Alegre também decreta situação de emergência em razão das cheias. O Ministério da Fazenda diz que a reforma tributária não justifica um aumento do ICMS no Sul e Sudeste. Então isso contraria a tese do nosso governador Eduardo Leite, que quer nos dar esse presente de final de ano. Mas logo ele deve aumentar. A Assembleia é toda a seu favor. Aprovam tudo o que ele coloca. Mas pelo menos até o fim do ano nós estaremos livres da possibilidade desse aumento da alíquota do ICMS. Mas logo acontecerá. Podem aguardar. A Receita Federal também abre amanhã, nesta quinta-feira, uma consulta ao lote de restituição do imposto de renda. Também uma comissão do Senado aprova a taxação de fundos em offshores e exclusivos. O texto vai a plenário. A disponibilização de água passa a ser obrigatório em grandes eventos no país. Foi em razão da morte daquela jovem, na apresentação daquela cantora em Copacabana, na praia, a Taylor Swift, não sei se o nome é esse mesmo aí,
mas com essa morte repercutiu e agora estão aprovando isto aí, que deverão ter água disponível, porque ela morreu de calor e sede, segundo disseram, foi uma hemorragia pulmonar. Também a presidência brasileira no G20 lançará uma iniciativa para a bioeconomia. O desemprego no Brasil, recuou no terceiro trimestre. Isso é segundo diz o IBGE, mas eu não acredito, eu só vejo mais e mais pessoas se queixando de estarem desempregadas. E uma nova estratégia das empresas é que fazem um contrato provisório aos trabalhadores de somente 3 meses e logo depois o dispensam, ignorando a possibilidade de competência. A questão é só de valores, pagá-los como estagiários e não terem os direitos que uma empresa deve dar. Esta é a real da coisa. Também Israel afirmou que a guerra contra o Hamas continuará após a trégua, porque, segundo vocês souberam, foi assinada uma trégua. A imprensa, alguns dizem 4 dias, outros dizem 5 dias. Mas o que sabe é que foi assinado, houveram intensos bombardeios ainda nesta madrugada na faixa de Gaza por Israel, mas logo após essa trégua haverá novos combates. Mas e dentro o acordo está de que não poderá também ter visualização via satélite ou monitorar a faixa de Gaza, até para não saber onde estariam esses reféns. Está dentro do acordo. E segundo o acordo, serão liberados 50 reféns, mulheres e crianças. E dentre uma lista de 300 reféns palestinos que existem também nas prisões de Israel, eles deverão escolher 150 reféns. Israel já disse que gradativamente, conforme foram libertados os reféns, será um prazo de trégua dessa guerra que está acontecendo. Apesar que presos, Israel tem mais de 7 mil presos palestinos, né? Mas Israel diz que nessa lista, por exemplo, quem matou algum policial ou cometeu crimes hediondos não serão liberados. E esses estão presos também, esses 7 mil, nas prisões israelenses por tempo indeterminado e sem uma acusação prévia. Falando um pouco e amenizando isso aí, mas também em casos violentos, foi no futebol de ontem, cenas lamentáveis entre Brasil e Argentina, mas o patriotismo que existe nos argentinos ou em outros países, por exemplo, Estados Unidos, não existe aqui no nosso Brasil. Mas é que o pessoal da esquerda dizia que a bandeira nacional, o hino nacional, era o símbolo de patriotismo e do presidente Jair Bolsonaro. Mas outros países não são desta forma. Primeiro que o policiamento falhou no jogo. Não fez uma barreira física e também uma barreira policial entre as duas torcidas. E ao começar a entoarem o hino argentino e os brasileiros a vaiar, o patriotismo deles aflorou e essa rivalidade tão sabida entre os dois resultou numa pancadaria sem igual, o que teve que ser adiado em 30 minutos o início do jogo Brasil e Argentina, que era melhor que não tivesse iniciado, pois foi uma desilusão a nós, em que a Argentina, embora que dominada pelo Brasil, foi a vitoriosa, ganhou em 1-0. Mas o capitão, o bola de ouro do mundo, o melhor jogador da atualidade, Lionel Messi, do Inter de Los Angeles, de Miami, e Los Angeles, lá dos Estados Unidos, né? Ele desabafou e ele disse assim após a pancadaria no Maracanã: é a repressão aos argentinos. É triste e é lamentável que isso tenha acontecido aqui no nosso maior estádio, uma das maravilhas do mundo, que é o Maracanã. Também Israel, só para reativar, aprovou um cessar-fogo temporário
com o Hamas para a libertação de reféns em troca de presos palestinos, só confirmando o que eu já falei anteriormente. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, cita a ameaça de parlamentares e não comparece à Comissão de Segurança Pública da Câmara. Mais uma vez, ele está ironizando, debochando, tudo, ele está fazendo tudo com a Câmara. Imaginem quando num país o ministro da Justiça e da Segurança, que vai sem segurança ao Complexo da Maré, um dos mais violentos do Brasil, e agora alega falta de segurança pelos parlamentares, é o cúmulo, é uma explicação descabida. Esse é Flávio Dino, o nosso ministro da Justiça e da Segurança. O demitido na sexta-feira, o criador daquele chat GPT, ele vai trabalhar agora na Microsoft. Ele é um profissional com certeza muito reconhecido, saiu de uma empresa e já foi logo para outra. É assim, o bom profissional tem colocação no mercado sempre. O presidente Lula também elogia o ministro da Fazenda e diz que o mercado vê que o país deixou de brincar após críticas ao déficit zero. É eles se defendendo. Mas o que nós temos que comentar é a grande vitória de Javier Milei, para desespero da nossa esquerda ou do nosso governo. Basta dizer que o presidente Lula se desconvidou da posse de Milei, mas ele não foi convidado. Convidado mesmo e aceitou e comparecerá é o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, que tem uma relação íntima, uma amizade muito boa com ele. Milei e Fernandes, que é o presidente que está saindo, se reúnem para discutir uma transição de governo amigável na Argentina, mas parece que essa relação não é boa, com certeza. São regimes que mudam de uma esquerda para a ultradireita, como eles denominam Milei. Mas isso é só o preâmbulo. Como nós temos muitos amigos interagindo e muitas notícias, vamos logo então ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, aí sim, realmente ao vivo com vocês em nossa live. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios.
É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal. Uma boa noite. Agora ao vivo. Claro que as nossas edições já começaram, como sempre, pontualmente, 21 horas. Já temos muitos amigos que interagiram conosco, já estávamos interagindo e respondendo a eles. O público hoje está pequeno, embora que aqui a dupla Grenal não jogue. Temos outros jogos, temos jogos importantes pelo Brasileirão, mas isso aí nós deixamos para o expert na área do esporte, o nosso amigo Alexandre Marques, que vai sempre nos aprimorando do que está acontecendo. 18 graus a temperatura. O nosso amigo mais distante, que é o João Batista lá de Arujá, até havia perguntado como é que estavam as condições daqui do tempo. Cheias ao máximo, terríveis. No alto do Taquari já está baixando, mas aqui aonde deságua o estuário do Guaíba, alguns dizem Lago Guaíba, está muito longe disso, mas são inovações e novas maneiras de dizer. Mas é o Guaíba, que recebe toda a desaguada de todos os rios da nossa volta. As ilhas de Porto Alegre, cada vez mais cheias. O nível do Guaíba, lá embaixo tomou conta de praça, a orla do Guaíba, então, ali onde tem um lugar muito bonito, um local turístico, está todo embaixo d'água. Os muros da Mauá, que muitas pessoas condenaram, as comportas estão funcionando. Pelo menos nós não temos maiores cheias do que poderiam ser estragos muito maiores. Mas com tudo isso nós esperamos que o tempo melhore, que se aplume e que não tragam transtornos muito grandes daqueles que já aconteceram. Estamos torcendo por isso. Hoje temos 2 aniversariantes. Um deles, ou ela, é a Liane, a nossa amiga Liane Nunes, é a esposa do Tenente João, lá em Montenegro. Professora Liane, feliz aniversário. Também o Dimar Thomas, ele também atua muito na área do esporte, do amador e do varziano, e eu já desejei um feliz aniversário a ele. É lá de Teotônia, de Estrela, lá do Alto Taquari. Parabéns no dia dos 2 aniversariantes, no dia de hoje. Mas também comentando alguma coisa, até que nós passemos para o Estúdio 1, em que nós interagimos com nossos amigos. Por exemplo, que aquele terror que deve ter acontecido lá na fronteira Estados Unidos com o Canadá, no dia de hoje, fez com que fechassem outras 3, são 4 fronteiras que dividem aqueles países. Ainda o FBI está investigando, ainda não sabe se seria ou não um ataque terrorista, até em razão que é o que o mundo todo está se precavendo quanto a isso, até por causa da guerra Hamas e Israel também, né? Uma mulher que foi condenada em Bento Gonçalves por um júri a 43 anos e 4 meses por ter assassinado uma, segundo disseram, amante do seu companheiro, acompanhada de mais 2 homens e um deles menor. Então, com todos esses crimes hediondos, com a dificuldade de defesa da vítima, e ainda estava grávida, gestante de 7 meses, fizeram ainda um parto no hospital, mas a criança veio a falecer, e essa quantidade de 43 anos e poucos meses, claro que ela não fica presa nem perto disso, mas eu acho uma pena muito pequena. Ela matou essa mulher a tiros. Também aquele show da Taylor Swift, aquela americana, cantora famosa, ela fez um show lá nos Estados Unidos, em Copacabana, desculpe, nos Estados Unidos é onde ela é. Ela fez um show em Copacabana em que veio uma mulher, morrer uma jovem, ficou considerado que seria hemorragia pulmonar. E com isso agora está sendo feito um projeto para que todos esses shows tenham que ser distribuídas águas. E os vendedores de água é que vão perder, e muito com isso. Mas esse projeto tomara que vingue também. O nosso amigo o Heraldo Cruz, ele é da empresa, proprietário da Mala Rápida, uma empresa de transporte em Taquara. Ele havia até dito que estaria interagindo conosco em alguma oportunidade, mas é que o trabalho dele se alonga muito mais, coletas e transportes. Ele não tem
pelo menos interagindo conosco no nosso programa. Mas nós gostamos que pelo menos ele mostrou interesse e disse que tem intenção de estar conosco. Até me deu um soluço aí, mas me desculpe, mas é que o programa ao vivo tem desses transtornos e ele acontece, embora que nós estejamos com uma água aqui, até vou dar uma aguada aqui, ó. Continuamos sem patrocínio, hidratando a garganta. Entrou agora o Alberi, claro que eu tenho que responder a outros que entraram às 21 horas, né? E ele disse assim: amigo Severo, te falei que não íamos ganhar da Argentina. Logo eu vou responder. Eu já corri na frente para o Alberi. Mas agora sim vou lá no Estúdio 1 para os nossos amigos e vou responder hoje o número 1. Mudamos o estúdio, olha aqui só, ó. Estúdio 1, beleza? Como sempre nós tentamos fazer da melhor maneira possível. Até eu brinquei falando com a Janei, ela havia dito, lindo estúdio, não esse. Ela homenageou o outro, que era virtual também, mas de movimento, que era o estúdio do preâmbulo. Mas o estúdio 1 e o estúdio 2 também sempre são lindos. Essa qualidade é graças a vocês. Nós não temos patrocínio, mas temos essa emoção. Por isso que eu peço que vocês sempre devam dar aquele like de positivo também à nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pepe Severo. Também não é remunerada, quer dizer, não temos intenções de valores. Simplesmente a emoção de estar conversando com vocês, recebendo os cumprimentos de vocês e fazer com que haja essa união entre um falando de um local, cumprimentando o outro. É o caso do nosso amigo Cacau, ou Luiz Carlos Cícero, que está falando de Pantano Grande, embora que ele resida em Fazenda Vila Nova, mas durante os dias de semana ele presta serviço lá em Pantano Grande e disse que está conosco. Ele é da diretoria lá do Rudibar, de Bom Retiro do Sul, e até eu brinquei com ele que futebol no campo do Rudibar, nem pensar. As inundações mesmo agora que as águas estão baixando, mas ainda continuam os alagamentos e muito lodo. Então é quase que impossível ter ainda jogo de futebol. Então o Cícero, ou o Cacau, ele é diretor lá da equipe do Rudibar, que disputa, dentre outras competições, aquela que nós mais acompanhamos, que é o Master 50 e o 55 da Federação Gaúcha de Futebol, que é o Gauchão Master. E aí já teve muitas vitórias e campeão mais de uma vez a equipe do Rudibar. Muito obrigado por estar conosco, Cacau. E eu fiz aquele pedido. Eu sempre peço que o pessoal, para não sacrificar a visão do apresentador, que já é septagenário, colocar em letras maiúsculas. E ele, logo ali, disse que nos atendeu e eu agradeço. Qualquer das tuas intervenções, Cacau, até esse final de semana passei com o nosso amigo em comum, que é o Luiz Carlos Cunha, inspetor de polícia aposentado, meu colega da turma CFS 72, na sexta, sábado e domingo nós estivemos lá na colônia de férias da Brigada Militar, ou da SSTBM, e em que comemoramos 51 anos de relação, de amizade, de uma turma que se formou em Santa Maria da Boca do Monte. Depois cada um seguiu o seu caminho, embora que a grande maioria continue ainda na Brigada Militar, já são oficiais todos eles, e alguns foram para o outro lado. É o caso do Cunha, que foi para a Polícia Civil, eu também, que um pouco antes também fui para a Polícia Civil e lá me aposentei. E é por isso. Depois eu tenho que dar o boa noite àquele casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre. A Janei Lima também se reuniu conosco no final de semana, e o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva. Também o casal 20 da Zona Norte, e nos dando uma boa noite e desejando uma boa noite aos telespectadores do programa Pauta Livre. E aí também dando uma boa noite a mim, a todos nós, Henrique, é isso aí. Então, Janei e Henrique, aquele casal querido, de uma relação muito boa que nós temos, só temos que agradecer. Muito obrigado. Depois, o Jorge Antônio nos dando uma boa noite, sucesso na jornada. Essa expressão ele usa sempre, ele é nosso emissário na área do esporte. Futebol amador, desde há muito tempo, nos informa resultados, imagens, onde ele faz uma cobertura que nós fazemos também para o programa O Giro da Várzea, que nós colocamos em arte lá na página do Facebook dos Coroas de Canoas. Antes ele era lá, jogava pelo Chavante da Vila Elza, depois pelo Martinica,
por outra liga, a Liga Viamonense de Futebol, e agora pela Liga Canoense de Futebol. Ele disputa pelo São Borja, que inclusive terá jogo programado já para esse sábado, no dia 25. Nós esperamos que aconteça esta rodada, porque o nosso amador e o profissional está muito prejudicado. Hoje havia inclusive um jogo para compensar jogos da categoria lá no campo do Gema, o Grêmio Esportivo Monte Alegre em Viamão, mas em razão da chuva que está chovendo aqui na nossa região, não acontecerá esse jogo. É um dos poucos lugares que tem refletores, então o campo do Gema não foi possível que acontecesse os jogos hoje à noite, que seria para complementar uma rodada. Depois entrou conosco o nosso emissário, daí na área do esporte, no Expresso da Várzea, Alexandre Marques. Ele disse: boa noite, Severo. Ontem mais um fiasco da nossa seleção brasileira, dentro de campo e fora também, pela confusão com a torcida argentina. Com certeza vai ter punição. Isso aí nós comentaremos e amplamente, se vocês quiserem, durante o programa. Embora que o programa não seja de esporte, às vezes muitas pessoas se queixam. Fala muito de esporte, mas a pauta é livre. Vocês dirijam para onde quiserem. Por isso que nós temos muitas notícias, o nosso preâmbulo já dá uma luz, podemos comentar notícias que a gente já leu, tudo isso. Vocês é que dirigem o programa. Eu estou aqui só contornando a situação, embora que o microfone esteja na minha mão, mas o que vocês escreverem, com certeza eu leio na íntegra. Como é o caso ali, por exemplo, o Alexandre Marques assim, terminou o jogo, Cruzeiro 2, Vasco 2. Assim serviu para o Inter esse resultado. E eu disse que nessa fase, uma situação que se encontra a equipe do Inter, os outros equipes com os resultados é que tem que ajudá-lo na tabela. Porque ele se ajudar está muito difícil. E olha que é um comentário de nós colorados. Eu sou colorado, o Alexandre Marques também o é. E é isso aí. Então, mas nós temos que ter um comentário coerente. E é assim que nós temos que ver toda a vida, né, como se comenta o futebol, ver o que é verdade e aquilo que é da nossa imaginação e a nossa opinião nós temos que ter, mas ela tem que ser coerente. O Cacau disse assim, Severo, as enchentes foram enormes na minha região e continua chovendo. Realmente, Cacau, eu já, inclusive, comentei com o João Batista, que é lá de Arujá, São Paulo, que havia perguntado como está no nosso Rio Grande. Eu disse que a situação aqui não está nada boa e o horizonte que se apresenta também ainda não é muito bom, porque a previsão da Defesa Civil e do Metsul não é nada boa. Promete chuva para amanhã, hoje, que está acontecendo, e amanhã, o que é muito preocupante, e os rios e todos os locais estão cheios. O Alexandre Marques assim, está rolando no Beira-Rio o jogo entre Inter e Grêmio, na final do Gauchão Feminino, que é pouco divulgado, como eu disse, né? Está no segundo tempo, com 10 jogadores, com placar, com 10 minutos jogados. Ele disse 10 quando ele interagiu, que foi há algum tempo, agora já é mais. A uma hora que alteraram o resultado ou o final da partida, o Alexandre Marques passa para nós, que daí sim, aí nós estamos em tempo real. Antes nós estávamos, quando tu editaste e nós interagimos, nós estávamos com uma gravação de um preâmbulo. E esse preâmbulo ele é gravado bem antes do programa, para que as notícias continuem sendo do momento e quentinhas. Às vezes nós comunicamos alguma notícia que aconteceu há 10 minutos. Essa é a eficiência que nós tentamos ter. E se conseguimos o objetivo, muito boa. E agradeço a tudo a vocês que fazem com que nós nos dediquemos. Até o momento que o Alexandre Marques, ele disse que o placar estava 0-0, o Grenal feminino. E ele disse assim, o jogo de volta será lá no domingo, na Arena do Grêmio, às 11 horas. Então você que acompanha o futebol feminino, aproveitem e estejam atentos ao que está acontecendo agora e a volta que será lá no domingo, segundo disse o nosso amigo, e esse está sempre atento ao futebol, o Alexandre Marques, uma vez que ele militou na área
da Federação Gaúcha de Arbitragem, né? Por 10 anos, tem muito conhecimento e muito know-how nesta área. Agora sim eu vou ler a intervenção que eu já havia respondido em algum outro momento ao João Batista Romeiro. Esse é o nosso amigo mais distante que interage conosco. A internet nos aproxima. É como se estivesse aqui ao nosso lado conversando conosco. Isso aí é graças à tecnologia moderna que as pessoas evitam usar, principalmente as pessoas com mais idade, e eles acham que não tem tempo ou acham muito difícil. Mas nós temos na nossa vida um eterno aprendizado e temos que estar sempre nos atualizando. A ferramenta que acontecer nós temos que usar, exercitar e nos informar, e isso é bom. O João Batista, então, ele falando lá de Arujá, São Paulo, ele disse assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E assim, Severo, por favor, informe sobre o tempo no Rio Grande do Sul, e está chovendo muito, tendo muitos estragos. Ele se perguntou e eu confirmei que realmente muita chuva, muitos estragos, muitos transtornos e muitas pessoas fora de suas residências, o que é muito lamentável. Esta é a situação que se apresenta, o João Batista, e ele dizendo assim: muito triste, o Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso. Quem diz isso é o nosso amigo lá de São Paulo, o João Batista Romeiro. O Alberi Nascimento Cardoso, esse está falando do litoral norte do nosso Rio Grande, espectador assíduo, gremista roxo, Alberi Nascimento Cardoso. E ele assim: boa noite, amigo Severo, te falei que não íamos ganhar da Argentina, e eu tinha colocado em xeque essa opinião do Alberi, porque eu pensei que seria a volta de vitória da seleção brasileira, mas infelizmente perdemos uma coisa inédita em território brasileiro, coisa que não acontecia há muito tempo. E aquela briga que houve nas arquibancadas é o que o patriotismo que o nosso povo brasileiro infelizmente não tem. Começou primeiro porque falhou a segurança, o policiamento, a estratégia de segurança que não separou as torcidas, tentou fazer quase que junto, sem uma barreira física e nem por homens que seriam encarregados de fazer a segurança. E no momento em que foram entoar o hino argentino e os brasileiros vaiaram, começou a briga, porque o patriotismo nesses outros países é bem diferente do nosso. Aqui muitas pessoas não primam pelos nossos símbolos, que são o hino nacional. Uma grande maioria já destreinada não sabe nem cantar o hino nacional, que dirá defendê-lo. Mas os argentinos fazem isso. E isto foi a origem da briga de ontem, que teve que se esperar 30 minutos para o início do jogo, e sob pena de não ter iniciado. Então, depois de todo aquele transtorno, nós tivemos realmente um bom jogo, em que o Brasil jogou bem, mas, infelizmente, ganha quem faz gols, e a Argentina fez um gol e venceu o jogo. Fizeram muita festa, como se fosse uma final de Copa do Mundo, mas o jogo era tão acirrado, uma luta muito grande, e realmente, mas dizer que um bom tempo a Argentina também ficou com 10 jogadores e mostrou a fibra que os jogadores têm. Embora que nós tenhamos essa animosidade entre os países, nós temos que ser coerentes e enxergarmos o jogo como acontece, e não o que o nosso coração diz, que cada um tem o seu time de coração, e nós também temos a nossa seleção como brasileiro e torcer. O Alexandre Marques respondeu: no momento ainda não terminou o jogo, e disse assim: com 30 minutos segundo tempo, o Inter 2 e Grêmio 0 no jogo de ida na final. É isso aí. Então, pelo menos no feminino, o Inter está levando vantagem. Olha aí, Alberi, é isso aí. O Alberi diz assim: chegasse a ver o campo do Ajax totalmente embaixo d'água. E ele se refere ao campo do Ajax, é um dos jogos que muito tempo nós jogamos junto, o Alberi também no campo do Juventus, todos alagados. Claro que vi, é lamentável, toda Canoas, ali como Santa Rita, está toda inundada. É uma coisa muito triste, embora que agora
passe as chuvas, ainda tem um tempo para tirar aquele lodo e aquele lamaçal que ficou nos campos de futebol. Então o campo do Ajax, ali no bairro São Luís, em Canoas, com certeza está terrível. Ainda não, por muito tempo, ainda não conseguirá ter jogo ali. O Cacau disse assim, ó, parabéns ao Rudimar Tonas. Rudimar, não é Rudimar, Rudimar é o teu time lá, o Cacau. É Rudimar Thomas, é amigo, eu sei que ele participa com vocês, faz reportagem e tudo, e eu desejei a ele também muito sucesso na sua jornada, inclusive, né, antes ele jogava futebol, o lado profissional dele, parece que ele era do banco, funcionário de banco também, e ele tem muito destaque também na carreira de cobrir o futebol, o Amador e o Varziano, e tem também o Túnel do Tempo, em que ele escreve para um jornal, em que ele revive os grandes craques do nosso futebol. Rudimar Thomas, o nosso parabéns para ele. O Alberi disse assim, ó, eu já respondi para ele. O João Batista Romero disse assim, ó, Severo, até comentar sobre seleção é ruim, uma palhaçada, jogadores que não têm capacidade para vestir o manto sagrado da amarelinha. Realmente é bastante lamentável. E ele diz assim, Severo, o Zé Sanguiné deve estar na Rádio Pampiana tomando uma cerveja. Pois eu não sei, ele recebe até o link, ele é um dos privilegiados, recebe o link do nosso programa, mas não sei por que razão ele está ausente. Já é algum programa que ele já não está conosco. Eu não sei o que ele está vendo, ele era nosso comentarista, assistia o programa do início ao fim. Será que ele está tendo trabalho com a dona Beth? Espero que não, tomara que não. Nós prezamos também pela saúde do nosso amigo. Não sei, talvez ele se manifeste até o término, 21 horas e 50 minutos. Talvez ele entre também e diz assim, ó, cheguei, estou na área. Mas é que eu acho que é porque quando ele não consegue ser o número 1, eu acho que ele fica constrangido, fica na trincheira ou atrás da moita. Tem outro por dentro, nosso amigo Zé Sanguiné, muita esperteza e muita vivência naquele corpo ali. Esperamos que ele ainda interaja conosco. Se não hoje, lá na sexta-feira, no 24, pelo menos vamos fazer a chamada, eu espero que ele responda a nós. Ele está sempre interagindo comigo, inclusive no privativo ali no WhatsApp. Não sei por que razão não está conosco. Lembraste bem, tem uns amigos que a gente lembra, não que tenha obrigação de participar conosco, mas a gente lembra e às vezes preocupado que possa haver algum problema de saúde. Por isso que nós comentamos. Aqui tem que ser participação voluntária, que tenha prazer. Tudo aquilo que é escalado não tem valor, perde a graça, porque obrigado nós não fazemos nada do que gostaríamos de fazer. Aí veio ele, meu irmão Coronel Severo, meu irmão caçula, que está numa vida mansa, foi comemorar em Porto de Galinhas o seu aniversário de casamento e esqueceu da nossa capital, ali onde ele reside. É porque está inundado o bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, e ele fugiu, está lá na mordomia, num paraíso, tomando banho de sol, tomando banho de mar, mordomia total. Interagiu conosco. Até eu vou pedir que no outro programa, se ele ainda persistir lá, que faça um vídeo nos mandando alguma coisa para mostrar a mordomia que ele está tendo lá em Porto de Galinhas. Mas não esqueceu de participar conosco. Lá no outro programa, tudo bem. Mas enquanto estiver no lazer, nós até não cobramos nada, porque nós cobramos a presença, porque nós sabemos que lazer é lazer, mas dê um tempinho para nós e para o nosso programa. E ele diz assim, uma boa noite, um bom programa. Estamos aqui em Porto de Galinhas, mas assistindo ao programa. Está ruins as chuvas no Rio Grande do Sul, muita chuva. Hoje, principalmente à tarde, nós tivemos chuvas torrenciais, o que preocupa aqui perto, aqui na minha vinda de Porto Alegre, a minha zona em Gravataí, ou seja, ali na Cachoeirinha, a água tomou conta da rua, está interditado a vinda pela Assis Brasil de Porto Alegre a Cachoeirinha. As inundações são muito preocupantes
e tem gente alugada, basta dizer que eles fizeram um posto de doações ali próximo à faixa das ilhas. Tal é o estado de alagamento que acontece naquelas residências. Pessoas que perderam tudo, já não estão em suas casas e eles mas estão precisando de donativos. Então aí eu vou dar uma vinda aqui no Estúdio 2, até meio gaguejei, porque quase é o término do programa. Não li nada do nosso preâmbulo, mas tudo bem, aqui nós não temos, até vou avisar, tem gente que fica meio na moita aí. Nosso amigo Cacau, aqui nós não temos discriminação de cor, raça, sexo. Mas é que nós temos a Janei Lima, que é a nossa representante do feminino, e nem ideologia política. Pode se manifestar, cada um dando a sua opinião do que for. O nosso programa tem pauta livre, a pauta é livre, nós só respeitamos as normas da plataforma do YouTube, que sempre está coibindo algumas das edições dos nossos amigos. Mas sempre que nós temos aquelas intervenções de uma maneira coerente, claro que nós nos respeitamos, não nos ofendemos, é muito bom. E não esqueçam, eu continuo pedindo um like, se vocês acharem que devem. E aqueles que assistem o programa, se não acharem, deem o dislike. A plataforma é livre, dá essa liberdade e essa democracia também nós damos a todos vocês. Agora eu vou dar uma passada então aqui no Estúdio 2 para falar para vocês um pouco da nossa sinopse. Mas se vocês intercederem conosco, eu respondo quase ao término do programa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, foi criada uma fazenda, vejam o que é o dia de hoje, com vários cães, e é uma fazenda para turismo. Para este ano estão esgotadas as inscrições. É o convívio de pessoas com cães, é para passar o estresse. Quer dizer, as pessoas acham que o convívio com seres humanos, na grande maioria, causa um grande estresse. O João Batista disse que deixou agora o like e aquela cutucadinha no sininho que avisa quando nós temos a nossa live. Muito obrigado, João Batista, com certeza. O pessoal até esquece disso. Tem muitos youtubers ou influencers, como eles dizem, são novas denominações, que nada condiz conosco. Nós não temos patrocinador, mas essa satisfação pessoal nos ajuda e muito. Eu fico agradecido. Aquela cantora bem conhecida, a Shakira, vejam só o que é ter dinheiro no dia de hoje, muita gente tem e muito. Ela comemorou a ser multada, sabe em quanto? 40 milhões de reais. Ela devia ao fisco 80 milhões por sonegar imposto de renda no ano de 2012 e 2014. Ela declarou morar nas Bahamas e morava, na real, em Barcelona, lá na Espanha, né? Esposa do goleiro Piqué. O Ministério Público queria que ela fosse multada em 120 milhões e pena de prisão. Mas ela conseguiu esse acordo e saiu fazendo festa, ela e a sua defesa. 40 milhões de reais, imaginem, é dinheiro para dedéu. Em São Paulo, precisamente em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, por 4 horas, uma delegacia de polícia parou com ameaça de uma bomba, que depois foi constatado que era falsa. Mas uma viatura foi vandalizada e colocaram dísticos nazistas nessas viaturas da polícia. No Rio de Janeiro, um morador de rua que estuprou uma jovem de 19 anos. Ela vinha aparentemente embriagada e apareceu as câmeras, né? E ele levou para o lugar onde fica ali aquele morador de rua e estuprou essa jovem. Mas as câmeras só não coibiram o ato. Mas ele foi preso em flagrante logo após. Segundo disseram, há muito tempo ele reside nesse acampamento que ele montou e ele causa transtornos permanentemente aos moradores da região
e se mostra violento, mas agora talvez ele fique um tempo preso. Na Praia dos Ingleses, em Santa Catarina, uma praia muito conhecida, 2 irmãs de 60 e 65 anos morreram após a sacada do segundo andar de onde elas estavam alugando desabou e as 2 vieram a morrer, não resistiram à queda. Em Porto Alegre, a cheia é a maior dos últimos 82 anos. Se equipara à tão chamada enchente de 41, que é tão cogitada aqui no nosso Rio Grande do Sul. Só neste ano, 1.000 pessoas já morreram vítimas de dengue. E as pessoas não estão pensando nesse mal que assola o nosso país. E uma pessoa, segundo eles mostraram, pode contrair essa doença da dengue até 4 vezes. A reportagem mostrou uma mulher que contraiu dengue 4 vezes. Então, se você já teve dengue, não está isento disso em hipótese alguma. Ainda repercute o cumprimento do presidente Lula em elogiar o novo presidente da Argentina. Mas só que ele seguiu os protocolos, mas sem citar o nome de Javier Milei. Se ele precisa, eu lembro ele. O novo presidente da Argentina é o de direita, direitista ou ultradireita, Javier Milei, mas a sua assessoria não sabe o nome do novo presidente porque não colocou nesse cumprimento protocolar. A Globo News, principalmente, está desesperada e lacrando em razão do descontentamento pela eleição de Milei, mais um país que passa a ser de direita na nossa América do Sul. Um presente ao militante do PT, Carlinhos Brau, ele foi designado embaixador do turismo da Embratur. E o prêmio chegou. Toda aquela campanha que ele fez pró-Lula, tá aí, foi presenteado. Embaixador da Embratur. Vai ganhar um bom troco, além de muito visualizações da sua imagem, uma vez que ele é cantor e compositor. E para terminar o nosso pauta livre do dia de hoje, o ministro dos Direitos Humanos não se manifestou nada, que morreu um dos presos daqueles atos do 8 de janeiro na Papuda, pelas atitudes do ministro Alexandre de Moraes, que é quem determinou isso, e foi o Clériston da Cunha. Foi segunda-feira, dia 20. O Ministério Público havia pedido mais de uma vez que esse homem foi solto porque ele tinha comorbidades. Deixa eu ver aqui, vamos ver o nome depois desse homem. Mas, depois da morte na Papuda, Alexandre de Moraes manda soltar 4 réus pelos atos de 8 de janeiro. Mas com isso, como tudo tem início, meio e fim, o nosso programa também o tem. E é por isso que eu me despeço, dizendo para vocês e agradecendo a Deus e a vocês pelo excelente programa que estivemos no dia de hoje. E lembrando que lá na sexta-feira, aquele tradicional sextou, venha fazer conosco. É às 21 horas do nosso encontro. Pauta Livre que se despede e desejando a vocês que fiquem com Deus. E até lá o nosso encontro. Aguardo vocês.